Estamos aqui no Fórum Novo Mercado, Novos Métodos, promovido pela Gomes de Matos Consultoria, e o Grupo Cidade de Comunicação está presente aqui. Afinal de contas, a inovação, a tecnologia, o olho no futuro faz parte da visão do Grupo Cidade de Comunicação. Estamos transmitindo aqui através do YouTube, do GC+, esta conversa que eu vou ter com o Eduardo Ibrahim, empreendedor, executivo e autor do livro Economia Exponencial. Eduardo, obrigado por conversar conosco aqui, por vir à nossa cidade para participar do Novo Mercado, Novos Métodos. Muito obrigado. Obrigado a você, Thiago, pelo convite, por essa conversa. Para mim é um prazer estar aqui nesse evento incrível, falando de inovação, novo mercado e tudo que impacta a economia, os negócios e a vida das pessoas. Bom, o seu livro é um sucesso. Queria que você começasse explicando para a gente, então, o que é a economia exponencial e como ela afeta, como ela mexe com o nosso dia a dia. Legal. Bom, essa palavra exponencial virou meio um buzzword, né? Ela está em tudo quanto é lugar. Mas no livro eu trago elementos para a gente identificar como as tecnologias, que a gente chama de tecnologias exponenciais, elas estão mudando a economia, os alicerces da economia, e como isso tem impactado negócios, carreiras, modelos de trabalho, distribuição de renda, porque essas tecnologias que a gente chama de exponenciais, elas têm uma característica muito específica. Elas são tecnologias que criam um efeito de autoprodução na economia. Ou seja, você não precisa necessariamente de aumentar o investimento ou aumentar o número de trabalhadores para que essas tecnologias continuem produzindo. Isso é um tipo de tecnologia que o modelo que a gente vem seguindo, econômico, que é um modelo baseado em indústria, né? O modelo industrial, ele não estava preparado para esse efeito de autoprodução. Então isso muda a forma como a gente modela a economia e, obviamente, isso vem junto com inovações e disrupções que alteram a forma como a gente faz negócios, como a gente faz trabalho. Eu acho que tem muitos exemplos de tecnologia, a gente pode ir falando aqui, se você quiser, mas eu acho o ChatGPT, por exemplo, tecnologia de inteligência artificial, deixa isso muito evidente, como os trabalhos e tarefas que as empresas fazem, processos, elas têm mudado na sua essência e criado esses efeitos de autoprodução que mudam a forma como a gente enxerga a economia. As empresas têm notado que isso é importante, que é preciso dar atenção a esse tipo de economia para prosperar e se manter no mercado? Ah, sem dúvida. Eu acho que tem algumas coisas que vão mudando a nossa cultura empresarial. Isso já está muito evidente. Inovação, por exemplo, era uma coisa que, se você for olhar há 10 anos atrás, era difícil você conseguir investimento em empresas tradicionais para inovar, né? A gente tinha as áreas de P&D, mas essas áreas normalmente estavam isoladas do core business da empresa, e hoje todo mundo percebe que a inovação ela tem que estar dentro do negócio. Então isso aí já é uma evidência de que a economia está mudando, e tem dos capítulos do livro eu falo, né, que numa economia exponencial todos os agentes eles são capacitados para inovar constantemente, e é essa inovação constante que gera disrupções na economia. Então, sem dúvida, isso está acontecendo o tempo todo nas empresas agora. Este é o Eduardo Ibrahim, executivo, empreendedor e autor do livro Economia Exponencial. Daqui a pouco ele vai palestrar sobre esse tema aqui no Fórum Novo Mercado, Novos Métodos, que o Grupo Cidade de Comunicação está inserido. Eduardo, é possível pensar, a gente pensa assim, tecnologia, inovação, economia, pensa em grandes corporações, conglomerados. Médias, pequenas empresas também, de alguma forma, podem se apropriar desse conhecimento para se desenvolverem, ou é só coisa de gente grande, de empresa grande? Não, Thiago, isso é para todo mundo, para empresas de qualquer tamanho. Ontem mesmo eu estava em um workshop para um grupo de empresários, PMEs, e a gente estava durante o workshop acessando o ChatGPT, mostrando coisas que o ChatGPT poderiam ajudar nas empresas de vários setores. Tinha até uma menina que era dona de uma rede de confeitarias, então é um negócio muito tradicional, muito familiar no caso dela. E a gente estava analisando como o ChatGPT poderia ajudar ela a melhorar os processos, a melhorar os produtos e fazer com que essa confeitaria fosse melhor. Então era uma PME, né, uma pequena empresa que com o ChatGPT eles poderiam melhorar muito do que eles fazem lá dentro. A gente fez vários exercícios mostrando como isso funciona. Nas palestras que você dá por aí pelo Brasil afora, as pessoas já compreendem também a necessidade de se
adaptarem ao mercado. Você deu o exemplo do ChatGPT, que é o pop, né? É o mais pop que tem, todo mundo conhece e tal, mas tem outros exemplos também de ferramentas que têm essa possibilidade. E as pessoas estão abertas a isso, elas dizem, poxa, que massa, mas dão o passo além, além do, poxa, que massa? Não, sem dúvida. Eu tenho usado muito o ChatGPT hoje e é uma coisa que eu falo desde 2018, que eu fui um dos beta-testers do ChatGPT no Brasil, quando nem se chamava ChatGPT, era só o algoritmo GPT, porque só quem podia acessar era quem fazia chamadas via API, código, né, direto no servidor deles. Só que hoje fica muito fácil a gente explicar isso, entender, porque as pessoas estão usando o ChatGPT, a gente tem a linguagem natural para conversar com a inteligência artificial da OpenAI e isso facilita muito. Só que todo mundo está usando ainda de uma forma muito superficial, muito inicial. E, por exemplo, nesse workshop ontem, a gente foi fazer exercícios de análise de dados. A gente, há um tempo atrás, falava muito que as empresas precisavam melhorar a sua análise de dados, ter cientistas de dados, né? Fazer com que o dado, que era o tal do novo petróleo, fosse monetizado dentro das empresas. E nas opções avançadas do ChatGPT, que inclusive ontem foi pro ar o GPT-4 Turbo, que já traz um monte de outras funcionalidades, você consegue fazer com que uma pessoa normal, que não é necessariamente formada em data science, consiga fazer uma análise de dados muito avançada só conversando com o ChatGPT. Ou seja, a ferramenta está aí, a gente tem que se apropriar dela, né? Exato. O ChatGPT, ele não é só diminuir a barreira de entrada e de uso para novas pessoas. Ele reformulou o que a gente conhecia de inteligência artificial. Eu que já usava inúmeras ferramentas antes do ChatGPT, hoje eu vejo como o meu trabalho melhorou, porque o ChatGPT ele tem uma nova arquitetura de AI e isso facilita muito a vida de quem desenvolve esses projetos também. Vou fazer a pergunta que todo mundo faz. A inteligência artificial vai tirar emprego das pessoas? Vai tomar o espaço do ser humano? A questão do emprego, ela está muito ligada à economia, como a gente distribui renda e modela os empregos. Mas o que a gente pode falar com bastante certeza é que várias funções humanas serão substituídas pela máquina. Já estão sendo substituídas. Já estão sendo substituídas. Então, quando você analisa qualquer emprego, é bom você começar pelas funções. Então, a gente discute o médico, o advogado, o arquiteto, quais são as funções que esses caras fazem, né? O advogado, por exemplo, ele escreve uma peça jurídica. Então, será que a máquina vai escrever uma peça melhor que ele? Será que essa máquina não vai acessar, por exemplo, uma jurisprudência que já vai ajudar com que aquela peça tenha uma probabilidade maior de ganho, porque traz ali um argumento de uma jurisprudência que às vezes o advogado nem consultou? Elementos que ela já tem alguma base de dados, né? E a base de dados hoje é a internet, né? Então, uma jurisprudência pública, você, através do ChatGPT, por exemplo, que a gente está falando, você manda ele consultar a jurisprudência e escrever a peça para você. Então, a gente não pode saber se o advogado vai sumir, mas a gente tem certeza de que funções que o advogado faz hoje, ou o médico, ou o arquiteto, eles serão substituídos. Eduardo Ibrahim conversou conosco aqui no GC+, a plataforma do Grupo Cidade, que está aqui no Fórum Novo Mercado, Novos Métodos. Eduardo, muito obrigado pelo papo. Eu sei que você está em cima da hora, tem muita coisa para você falar para essa plateia. Agradeço demais por ter participado aqui com a gente. Obrigado. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado. Valeu, gente.